Paz, galera, beleza? Mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar de um tema chamado Um Caso Perdido. Esse tema veio na minha mente quando eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte e ele falou sobre o endemoniado de Gadareno. E quando eu ouvi ele falando sobre isso e ele fazendo a pregação dele, na minha mente veio um caso perdido. E aí, sobre esse caso, quero ler aqui com vocês primeiro em Mateus capítulo 8, versos do 28 ao 34. Irei ler rápido para não tomar muito tempo. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Era tão agressivo que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estavam passando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: Se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os demoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que ouviram, suplicaram-lhe que se retirasse da região. Então vamos lá, aqui conta a história de 2 endemoniados, que eles ficavam no cemitério e todo mundo que passava perto deles, eles queriam agredir, queriam bater. Na narrativa de Marcos e Lucas, eles falam que já tiveram prendido eles diversas vezes, mas corrente nenhuma conseguia segurar eles, eles arrebentavam e fugiam. E aqueles ali praticamente viraram um caso perdido para a cidade, porque ninguém passava perto deles, porque sabia que se passasse perto eles iam ser agressivos e ia bater. Então, se eles tivessem algum familiar, se eles tivessem algum conhecido, alguém que gostava deles, possivelmente pensaria: nossa, aquele nosso parente está lá longe, está perdido, e o que nós vamos fazer agora? Não tem nem mais jeito, é um caso perdido. Já tentaram prender eles, já tentaram fazer de tudo, eles fogem, eles agridem as pessoas, eles andam nu por aí e não tem mais jeito. Se fosse uma mãe, estaria chorando pela perda do filho, pela situação. Se eles tivessem mulher, tivessem filho também, os filhos, e as mulheres estariam chateadas pelaquela situação e não poder fazer nada. Então eles estavam praticamente largado mão. Mas de repente Jesus entra no caminho deles. E quando Jesus entra no caminho deles, eles vêm ao encontro de Jesus e falam: Ei, quer você com nós? Vem nos atormentar antes do tempo? E Jesus olha para eles assim e fala: Ó, sai fora, sai. Deixa esses homens ir pai, expulsa os demônios que estavam nele, e aqueles demônios entram no monte de porcos, os porcos se matam. O pessoal vendo aquilo ficou nervoso: Pô, matou nossos porcos, tá doidão, cara? Vai embora da nossa cidade, sai fora. Expulsaram Jesus da cidade, né? Ninguém esteve lá para receber ele, a não ser aqueles 2 endemoniados, e depois ainda expulsam Jesus da cidade porque ele, consequentemente, aqueles porcos morreram por conta daquilo. E Jesus, ele foi expulso, ele: tá bom, vou embora, né? Aí o endemoniado fala: eu posso ir com... Ex-endemoniado fala: eu posso ir contigo? Jesus falou: não, volta para sua família, volta lá para a cidade e anuncia o que te aconteceu. Tá, eu sabia que esse gato ia aparecer, tá bom? Isso aí. E aí eles voltam para a cidade e Jesus volta embora para o caminho deles, né? Então imagina eles chegando na casa deles e Jesus vendo eles. Jesus não, a família vendo eles. Nossa, mas o que aconteceu com vocês? Vocês até entanto eram assim, assado, e agora vocês estão libertos, mas não tinha mais chance para vocês. Aí eles começam a testemunhar o que aconteceu com eles. Não, Jesus nos libertou, Jesus nos deu uma nova vida, Jesus transformou o nosso ser. E aí, quando passa um tempo, Jesus ele passa por aquela região novamente, onde ele faz o milagre da multiplicação de pão pela segunda vez. E aí ele chega lá na cidade e tem uma multidão para ouvir ele, e ele prega para uma multidão. Então, na primeira vez que ele foi, 2 pessoas endemoniadas apareceram, ele fez a libertação, e depois, quando ele volta, uma multidão está esperando por ele. Por quê? A transformação que aconteceu. Então, muitas vezes nós conhecemos alguém, temos algum familiar, amigo, ou nós mesmos achamos que estamos num caso perdido. Ah, não tenho mais jeito,
fulano não tem mais jeito, fulano tá nas drogas, fulano tá na bebida, fulano tá numa vida completamente errada, então já era, caso perdido. Na verdade não, na verdade somos um caso perdido enquanto continuarmos na mesma posição. Mas no momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo, o momento em que nós confiamos a Deus a nossa vida, o caso perdido se torna um caso diferente, se torna um caso abençoado. Então não tenha isso em mente que você é um caso perdido, que na sua família alguém é um caso perdido. Não. Ora a Deus, confia no Senhor, entrega no Senhor, ajude aquela pessoa, estende a mão, esteja do lado dela e aquele caso perdido pode virar um caso diferente. Então seja você essa pessoa que vai estender a mão, seja você essa pessoa que vai estender a mão para você mesmo. Às vezes você acha, eu sou assim e vou morrer assim. Não, você é assim e pode ser transformado. Jesus transformou a vida daqueles dois que para muitos não tinha mais jeito, mas para Jesus teve e para você também pode ter. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um caso diferente e a sua família venha ser um caso diferente. Se alguém tiver nessa situação também venha ser um caso diferente. Deus abençoe a todos. Graça e paz para vocês. Fique com Deus, um ótimo domingo. E se gostarem, compartilhe, passa para os amigos e vamos aí distribuir a palavra de Deus para que as pessoas venham a ser mais um caso solucionado e não um caso perdido, tá bom? A paz, brigadão, Deus abençoe.